Beleza, galerinha do externato, vamos lá, 801, vamos com tudo, a hora é essa, sem perder tempo, revisando e fixando o Brasil independente. Isso tudo vai estar para vocês ali na página 317, que é o fechamento. É o que eu aprendi com tudo isso. É basicamente ele vem naquela relaxada, mexe o ombrinho, como de sempre, e só vou revisar. Antes de mais nada, trazendo um panorama aqui tranquilão, breve, pose de quebrada, daquele jeito, relaxado, uma boa, e juntos, fica preparado, que agora vem o panorama. Se liga, desde o comecinho da bagaça toda lá com Napinha, mano, lembra de Napinha? Ele começou pancada no quintal da Europa até o final do churrasco. Portugal ficou naquela, toma um tapa na cara de Napinha, ou sou explodido pelos ingleses, desce, pede ajuda, se transfere com a corte portuguesa, chega aqui e começa a governar a sua colônia. Então, a partir disso, quando ele começa a governar em 1808, quando ele começa a governar a sua colônia, ele deixa de ser uma metrópole. Então passa, porque lembra daquela ideia do pacto colonial? Você tem a sua colônia, não pode ter a corte, o rei da metrópole não pode estar na colônia, porque senão deixa de cumprir o pacto colonial, no qual tudo tem que ir para a metrópole, onde está o rei e tudo mais. Então nessa ideia, quando o rei está aqui, mano, acabou a colônia. E aí começa o processo de independência. Dom João se vê numa situação difícil, porque a galera lá em Portugal, na Revolução de 20, fica a hashtag irritadinho. Eu sei que hashtag é coisa de velho, mas só não dá pra disfarçar que eu também não sou mais novo, né? Tão novo assim. Então hashtag fica revoltadinho, chateado e tenta fazer o jutsu, meu Deus, tenta fazer o jutsu, clone das sombras, só que não consegue, porque ele não tinha visto a série do Naruto ainda. Então ele não consegue deixar um outro dele aqui, o clone das sombras tem que deixar o filho. Lembra aquela ideia genial? Vou deixar minha criança, vou pra lá comprar pão e depois eu volto. Nunca mais volta, vem Pedrinho primeiro chega relaxado, entra em campo, bota a faixa, sai driblando, faz o gol, guerra da Cisplatina, dá tapa na cara de argentino. Uau! Conseguiu, meu irmão, estabilizar aqui, só que dá problema de novo lá em Portugal, sem contar que muitas revoltas, porque as outras regiões do Brasil ficam largadas, porque ele está muito preocupado com isso daqui, com o Rio, gastando muito dinheiro na questão da Cisplatina, e o caldo vai entornar. Nessa que o caldo entorna, ele tem de novo a brilhante ideia, por também não conhecer o Naruto, não saber fazer o jutsu, o que ele faz? Vai de novo para a Europa, deixa o seu filho aqui. Genial! Ele vai crescer, eu volto, retomo o trono, só que não dá certo, ele não volta. Pedro II fica aqui, sem pai, sem ninguém, e começa o período regencial. Aquele período regido por quem não é da família real, mas está atrelado com interesses ali defendendo. E nisso vem os governos liberais e restauradores. É aqui que eu retomo a aula, fechando o que eu aprendi nisso tudo. A gente vai fechar agora, beleza? O que aprendemos disso tudo? Tendo essas ideias do movimento, logo no primeiro reinado, no governo regencial, que foi essa transição, a gente vai ter os movimentos como dos males. O que é males? É mal? Não, ser humano. Males é os muçulmanos. Muçulmanos, esses caras que vieram para cá, negros com língua árabe, que sabiam ler, escrever, eles eram letrados, eles estiveram aqui em forma de um jeito, eles vieram para cá mesmo com toda essa instrução, com toda essa prerrogativa, eles foram escravizados e era um grupo de muçulmanos que tinham essa capacidade de ler, escrever muito mais do que muitos nobres que estavam aqui. Então eles tramaram com algumas ideias de se libertar dessa exploração, dessa opressão escrava. E com isso se junta numa frente libertadora que é considerado o movimento ou levante dos mares. Isso ocorre na Bahia em 1835. Lutavam contra a situação de exploração e preconceito, porque eles eram esclarecidos antes de mais nada. Eles vieram de um berço, eles vieram da África, de uma cultura em que eles tinham mais esclarecimento que os próprios opressores que estavam aqui. Como assim? Exatamente. Então eles começaram essa frente, só que foram massacrados pelas tropas regenciais.
Revolta dos Cabanos também tem a mesma pegada, tá numa outra região do Grã-Pará, onde pega Rondônia, Mato Grosso, Amazônia, Pará, bagaça toda. Em 1835 também, devido à cobrança de muitos impostos, que o período regencial falou, opa, já que não tem rei, não tem imperador, vão para dentro fazer o que eles faziam e se beneficiar, né? E eles começaram a fazer isso, cobrando muito imposto, a galera se revolta e a galera dessas regiões tomam a frente numa revolta chamada dos Cabanos, buscando pelo fim da opressão por terras e tentando se separar do restante do Brasil. Também esse movimento é massacrado. Aí é treta atrás de treta, meu irmão. Vem a revolta dos Farroupilhos, ou Revolução dos Farroupilhos, saiu no século XIX, é lá no sul do país, lá embaixo. E essa revolta, ela está atrelada ao que a gente entende como o movimento do charque, da carne seca. Isso mesmo, aquela carne seca que você come, né? Carne seca, desde aquela época tem uma briga em torno da carne seca, ou o charque, que a galera do sul fazia e a Argentina também, o Uruguai. E o governo beneficiava mais argentinos do que os brasileiros. Então, se está favorecendo o hermano, pancada no quintal de Noca até o final do churrasco. Porque a gente já tem uma rivalidade com os hermanos que vem desde a Cisplatina. Lembram disso? E nessa brincadeira toda vai vir um cara revolucionário que vai também tomar a frente junto com a galera de lá, que era mais voltado para a elite, os proprietários de terra, enfim, que trabalhavam com o charque. E esses caras, eles trazem esse apoio, que é o Giuseppe Garibaldi, um cara revolucionário que vem da Europa, de várias frentes lá, de brigas por direitos e tal. Ele traz uma ideia meio revolucionária e, atrelado a esses grandes proprietários de terra, eles conseguem resistir ao governo e só cedem quando chegam num acordo que os favorece. Essa é a revolta da Farroupilha, beleza? E nesse contexto enredo todo, a gente tem esses grupos que, como eu falei, que no período regencial eles dominaram o cenário, porque Pedro II era guri, ele era pequeno, ele era criança, não tinha idade, ainda que lá na regência ficou combinado de que um imperador podia governar, que era os seus 18 anos, e Pedrinho não tinha esses 18 anos. Na última aula a gente viu tudo isso no golpe da maioridade. Qualquer dúvida, volte lá naquela aula e fique esclarecido sobre esse assunto. Porque eu falei que teve até a festinha lá da maioridade, era tal 18, Pedrinho deu o golpe da maioridade. Beleza? Não rimou, mas tá bom, vamos seguir. E esses grupos dentro desse cenário estão os liberais que querem vambora, autonomia, para mim e para você, província liberal, assim que deve ser, autonomia, para mim e para você, província liberal, é assim que deve, sem o governo central dominando e mandando tudo. E os grupos conservadores e restauradores queriam de novo a centralidade no governo federal. Isso aí, na verdade, governo federal não, como se fosse o nosso governo federal, mas era o governo monárquico, né? Ou aquela centralidade na mão do imperador, que não dava tanta autonomia para as províncias. Beleza? Tamo junto, até a próxima!